Eu tenho 20 anos e eu perdi meu pai. Falar isso ainda parece um pouco estranho e talvez até um pouco errado. Não sei o motivo exatamente, mas parece. O motivo talvez seja porque a gente sempre espera que isso aconteça só com os outros. A gente meio que esquece que isso pode acontecer com a gente. E, enfim, a gente vê todo dia, né? Notícias na TV, notícias no Instagram, ou qualquer coisa do tipo, de pessoas morrendo, pessoas se acidentando, famílias sendo deixadas, mas isso parece muito distante. Parece normal até, de certa forma, né? Não parece que isso realmente acontece, mas acontece. E, enfim, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, basicamente. E também é o intuito de eu ter criado esse canal, porque nesse momento a vida fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais chata, um pouco mais confusa e acaba desmotivando a gente de fazer as coisas básicas do dia a dia, e é isso que eu quero mudar. Eu quero começar a me motivar a fazer as coisas novamente, e gravar talvez seja uma opção, e postar aqui no YouTube. Então esse primeiro vídeo vai ser um vídeo um pouco mais me abrindo, mostrando uma parte frágil de mim, mas que eu espero que ajude outras pessoas também. Eu sempre tive uma vida que, pra muita gente, até pra mim, é uma vida ideal. Meus pais nunca se separaram, nunca brigavam muito. A gente tinha uma condição financeira muito boa, não ao ponto de ser rico, mas talvez uma classe média, tinha casa própria, tinha uma certa liberdade financeira. Sempre estudei em colégio particular, fui muito bem educado, graças a Deus. A minha mãe, ela pôde passar mais tempo comigo durante a minha infância, me ensinando, me cuidando e me passando os valores que ela achava ideal, e eu também acho. Mas enfim, a minha vida sempre pareceu aquela vida perfeita, sabe? Que eu imaginava que tudo ia ocorrer como num filme de romance, que as coisas simplesmente vão acontecendo e vai dando tudo certo. Pensando nisso tudo, eu tinha sempre uma sensação de segurança meio silenciosa, que sempre estava ali, mas ninguém tocava muito no assunto. Eu também não pensava muito sobre, mas sempre estava ali. E eu acho que é isso que mais assustou, que a segurança e a estabilidade não são estáveis, elas podem sim mudar. E, enfim, vou contar um pouco como aconteceu. Eu acho que para algumas pessoas vai ser interessante saber. Mas era um sábado de manhã, eu tinha ido trabalhar. Eu trabalho numa agência de publicidade, sou diretor de arte, e a gente foi gravar um vídeo, fui acompanhar essa gravação. Enfim, ocorreu tudo certo. De meio-dia todo mundo tava com aquela fome e decidimos almoçar junto na casa de uma amiga nossa que também estava com a gente trabalhando. E fizemos estrogonofe, ficamos jogando PlayStation até umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Aí eu fui pra casa, tava bem cansado, daí decidi dormir. Tirei um cochilinho até umas 5, 6 horas quase, e acordei com alguém batendo no portão da minha casa, e era um amigo do meu pai. Aí eu e minha mãe, a gente foi lá fora conversar com ele. Só para contextualizar essa parte, o meu pai gostava muito de jogar bola. Ele jogava bola todos os sábados, ele ia no Grêmio, que é um clube aqui da minha cidade, ia lá, jogava bola com os amigos dele. E enfim, era o hobby dele. Ele não jogava bem, mas ele gostava muito, né? Enfim, um amigo dele chegou, falou que ele tinha passado mal no jogo, tinha caído, enfim, a gente não tinha entendido direito, mas ele falou que tinham levado ele pro hospital de ambulância. A gente ficou um pouco preocupado, mas não sei se como forma de defesa ou algo do tipo, a gente achou que não era nada. A gente achou que, sei lá, tinha baixado a pressão, alguma coisa assim, ou ele tinha batido em um jogo de corpo, ele caiu e acabou se machucando e foi pro hospital, alguma coisa assim. E a gente começou a ir atrás, começamos a ligar nos lugares, pedindo se tinha informação de onde ele estava. E a gente encontrou, ele estava no Hospital Policlínica aqui de Pato Branco. Fomos lá, eu e minha mãe, e descobrimos que era um infarto.
um infarto fulminante, sabe? Que não avisa. Depois disso ele ficou internado mais uma semana. Desde que ele caiu ele não acordou mais, não teve nenhuma resposta. Teve um atendimento super bom no próprio clube. Tinha 2 bombeiros jogando junto que já socorreram ele no momento que ele caiu. Mas não teve jeito e ele infelizmente faleceu. Desde esse dia eu nunca mais vi o meu pai. Eu nunca mais falei com meu pai. Nem dei um abraço, não pedi um conselho. Ou melhor, muitas vezes eu falei, muitas vezes eu pedi conselhos, mas infelizmente não obtive respostas. E essa eu acho que é a parte mais difícil, que você não sabe quando vai acontecer, sabe? É tudo muito imprevisível. Porque literalmente foi um dia normal, ele saiu de casa dando um abraço na minha mãe, um beijo na minha mãe, falando que ia jogar bola, já voltava e não voltou mais. E não foi por um acidente de carro, não foi por qualquer coisa do tipo, foi simplesmente mostrando o quão frágil a gente pode ser. Que simplesmente o nosso próprio corpo pode simplesmente desligar sozinho. E perder um pai com 20 anos é uma sensação ligeiramente estranha, porque a gente tá aprendendo a ser adulto, sinceramente. Há, sei lá, 2 anos atrás eu não me preocupava tanto com dinheiro, com carreira, com como construir minha própria casa, como ter uma independência financeira ou qualquer coisa dessas. Eu não tinha essa preocupação e hoje em dia eu tenho. E eu não tenho mais o meu pai aqui para me ensinar, ou até para as coisas mais bestas do dia a dia. Por exemplo, estragou o chuveiro, ou quero fazer alguma coisa que meu pai ele gostava muito de fazer gambiarra, né? Sei lá, eu queria fazer uma mesa, queria fazer uma escrivaninha e eu não tinha ajuda dele para pensar como fazer, para me levar nas lojas, para ir nos amigos que ele tinha e dava um descontinho pra gente. E essa parte eu acho que é a mais difícil pra mim como filho, sabe? É não ter mais aquela pessoa que é o espelho de ser humano, de homem, pra eu me tornar, pra eu me espelhar mesmo. Mas com tudo isso, vou parar um pouco com a parte melancólica, mas eu acho que a melhor forma da gente superar um luto, superar a perda de uma pessoa, é a gente aprender alguma coisa com essa situação. E tem 3 coisas em específico que eu tô aprendendo ainda, né? Obviamente, ainda tô me curando de todo esse processo. Mas a primeira delas é que a gente precisa respeitar o nosso tempo. Pra tudo. Quando tudo aconteceu, 2 dias depois que meu pai faleceu, eu voltei a trabalhar, voltei a fazer tudo como a vida tava antes, sabe? Fingi que nada tava acontecendo, seguia a vida normal, não falava muito sobre isso, tentava simplesmente ignorar o que tinha acontecido e não deu certo. Passou 1 mês assim e foi crescendo uma angústia dentro de mim, uma tristeza, uma sensação de depressão mesmo, sabe? Tipo, eu não queria sair da cama, não queria levantar, tava muito mal mesmo e pedi pro meu chefe, que inclusive agradecer ele aqui, o Josiandro, porque o apoio dele foi incrível nesse período, e toda a empresa também. Pedi um tempinho afastado de home office e esse momento foi muito importante, muito bom pra mim, me ajudou muito me reconectar comigo mesmo, entender as coisas, sentir uma segurança de uma forma diferente, sabe? Porque nesse momento a gente meio que se perde de nós mesmos e começa a achar que a vida era só aquela pessoa. Não que aquela pessoa não seja importante, mas a vida tem outras coisas muito legais e muito prazerosas e muitas felicidades ainda na vida, e a gente acaba se distanciando disso nesses momentos. A gente começa a se isolar, ficar quieto, ficar sozinho, e ao longo prazo isso não é legal, não. E a segunda lição que eu aprendi foi que nem tudo precisa ter um porquê. A gente, como espécie, eu acho, desde milhares de anos atrás, a gente busca um porquê das coisas, o porquê da vida, o porquê da existência, o porquê de tudo. E nessa situação eu acho que ficar buscando um porquê é ficar se aprisionando em algo.
porque nem tudo precisa ter um porquê. As coisas às vezes simplesmente são porque são e acontecem porque acontecem. A gente só tem que aprender a lidar com elas, na verdade. Entender o que isso vai significar pra gente, o que a gente vai levar dessa experiência. E na maior parte das vezes essas experiências não são boas, né? Os momentos que a gente mais aprende sobre algo são os momentos em que a gente mais sofre também. Mas eu acho que é isso, não buscar um porquê ajuda muito no processo, simplesmente aceitar que as coisas foram assim e o que importa é daqui pra frente. E a terceira lição é que depois que alguém se vai, é muito fácil a gente lembrar só do fim. Depois que meu pai faleceu, a maior parte dos momentos que eu lembrava dele era ele deitado na maca da UTI, eu muito triste, minha família muito triste, ou pensava nos momentos em que eu poderia ter aceitado mais coisas pra ele, por exemplo, sair mais com ele. Querendo ou não, isso também aprisiona nós, né? Ficar lembrando só dos momentos ruins ou das coisas que a gente poderia ter feito, que a gente deveria ter feito. E eu escrevi uma música que eu vou deixar um trechinho aqui. Replay várias vezes nesse filme que é duro assistir. Pular o fim, deixar pra lá, voltar pra cenas que eu não queria sair. E essa música ela fala basicamente sobre isso, que é a gente assistir esse filme da vida várias e várias vezes, mas pular o final. Tipo, o final aconteceu e a gente vai levar só os aprendizados disso, mas não ficar lembrando só dessa parte, sabe? Voltar só para cenas que a gente não queria mais sair, voltar para os momentos legais, para os momentos felizes, que na verdade é isso que importa, é isso que um ser humano tem que representar na nossa vida, né? É isso que é a felicidade, na verdade, é você colecionar momentos em que você se sente orgulhoso de ter vivido. E isso também é lembrar com carinho da pessoa que se foi. E esse vídeo não é um vídeo necessariamente só pra mim. É um vídeo pra você que tá assistindo. Se você tem seus pais, sua esposa, enfim. Diga pra ela o quanto você ama ela. Aceite os convites que ela te faz. Saiam juntos, se divirtam juntos. Façam aventuras juntos. Não fica preso nas coisas monótonas de só ficar em casa, só ficar quieto, só pedindo lanche, assistindo filme, porque a vida é muito curta mesmo, e a gente não sabe o quão curta ela é. Essa é a pior parte. A vida, a gente sabe que ela é curta, que ela passa rápido, mas a gente não sabe quando ela acaba. Então, tendo essa clareza em mente de ser mais afetuoso com as pessoas, mais caridoso com as pessoas, é muito importante. Vou deixar uma frase que eu tô pensando bastante esses últimos tempos, que seguir em frente não é esquecer a pessoa, é aprender a viver com o que ficou dela.